Isso, os caboclos, eles estão dentro da Umbanda, principalmente, né? Eles são espíritos nativos ali, mesmo dos índios, dos indígenas que nós temos, porque é uma frequência, é uma vibração que você tem negativa e que não vai te ajudar a seguir os caminhos que você tem que seguir. Agrupados de médicos, de doutores, de advogados, de juízes e de pessoas que no passado, quando encarnadas, fizeram algo que levou eles para esse caminho. Eles entendem que o que eles têm de conhecimentos do nosso plano terreno, e eles precisam ser alimentados com muitas coisas. Então, com dinheiro físico, com sangue, com uma série de coisas. Sangue, né? de animais. Quem faz pacto não tem brilho, porque aquilo não é de verdade. É uma máscara que a pessoa assume do comportamento. Então, a gente sempre diz que o que nos importa é o que você é daqui para frente, não o que você foi lá atrás. Seja muito bem-vindo ao Frequência Aura, seu podcast sobre espiritualidade, filosofia e psicologia. Hoje eu tenho aqui o prazer de receber um sacerdote de Umbanda para a gente conversar muito sobre espiritualidade, conhecer melhor o que é a Umbanda. Eu estou aqui com o pai Anderson de Oxóssi. Seja muito bem-vindo. Bem, Augusto. Bom dia. Bom dia, Anderson. Muito bom ter você aqui. Obrigado. Anderson, para a gente começar, para quem não entende muito bem, para quem não participa da Umbanda, explica para a gente o que é a Umbanda. É uma religião? É mais uma filosofia? Como é que funciona? Então, a Umbanda é uma religião brasileira, né, que se formou a partir das crenças da população brasileira, e aí ela acabou misturando muitos conceitos de outras religiões. Então, ela é uma religião porque ela religa a um plano superior, ela religa a Deus principalmente, independente da dominação que ela tem, da denominação que ela tem, enfim, ela religa a Deus. Então, ela é uma religião por conta principalmente disso. Ela tem os seus dogmas, ela tem os seus fundamentos, ela tem os seus princípios, mas ela tem uma formação dentro da crença e da cultura brasileira. Entendi, perfeito. E eu acredito que o pessoal deve ligar muito com a questão do candomblé também. Qual que seria a diferença da Umbanda para o candomblé? Tem uma diferença porque o candomblé, ele vem, né, do culto africano, ele vem de origens africanas, ele se instalou no Brasil. O candomblé também é uma religião brasileira, apesar das pessoas acharem que é uma religião africana, ela é uma religião brasileira que se formou ali por perto da Bahia, naquela região da Bahia, principalmente, né, quando os negros vieram para cá do tempo da escravidão. E ele tem uma diferença porque a Umbanda ela cultua os espíritos, o que a gente chama de espíritos mais regionais, e o candomblé cultua espíritos ancestrais. Então, está ligado muito mais à ancestralidade, e a Umbanda está muito mais ligada à regionalização mesmo da religião. Então, a gente tem comandos de espíritos, né, energias de espíritos muito brasileiros, né, os caboclos, os baianos, enfim, os boiadeiros, que são linhas muito ligadas ao início do Brasil, né, do Brasil colonial ali, ao início da formação da estrutura brasileira. Perfeito. Então, os caboclos, isso é na Umbanda e não no candomblé. Isso. Os caboclos, eles estão dentro da Umbanda, principalmente, né? Eles são espíritos nativos ali, mesmo dos índios, dos indígenas que nós temos. Mas tem uma coisa engraçada, Augusto, quando a gente fala disso, porque nem todo espírito de caboclo foi um índio. E nem todo espírito de baiano foi um baiano. Então, os espíritos, eles se agrupam por afinidade e não deixa de ser diferente. Assim como a gente também se agrupa por afinidade com as pessoas, com os amigos que a gente tem, os espíritos também fazem isso dentro daquilo que eles precisam ter de aprendizado. Então, os caboclos têm uma grande parte de índios, né, da formação indígena, mas também tem muitos espíritos que se afinizam com essa energia e se intitulam caboclos para trabalharem dentro da linha da Umbanda, para trabalharem dentro dos centros de Umbanda hoje. Então, essa é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né, sobre isso. Mas será que é um baiano de verdade? Ele era um baiano? Normalmente são sacerdotes ou pessoas ligadas à espiritualidade que conheciam muito de magias e que trabalham dentro da linha dos baianos, como espíritos baianos. Então, ele dá o nome de baiano porque é mais fácil para a gente identificar quando eles vêm fazer esse trabalho espiritual aqui na Terra. Entendi. São espíritos desencarnados que eles se identificam com aquela energia
Isso. Dos baianos, aí tem outros que se identificam com a energia ali dos caboclos. Isso, com os boiadeiros, ou tem missão dentro daquela energia para aprenderem ou se desenvolverem. Então, por isso eles seguem dentro dessas energias. Porque seria muito difícil se ele chegasse aqui e dissesse, meu nome é João Augusto, né? Então ele diz, eu sou um caboclo pena branca. E aí as pessoas conseguem identificar ele dessa forma. Então, é muito interessante essa história toda do porquê que muitos espíritos têm o mesmo nome. Na verdade, eles não são um único espírito. Eles são um agrupamento espiritual que trabalha dentro daquela energia. Então, por isso a gente vê, e principalmente as pessoas veem, mas tem um centro de Umbanda aqui que tem um caboclo pena branca, o outro tem, eu passei 2 ruas depois, tem um outro centro com o mesmo caboclo pena branca, é o mesmo espírito? Não é o mesmo espírito, é o mesmo agrupamento espiritual. Mas entende-se que aquele espírito daquele centro é o mesmo? É a mesma pessoa que está ali sempre visitando aquele médium ou não? Não é. É um espírito diferente. Ele está dentro do mesmo agrupamento. É como se a gente dissesse, nós estamos na Paulista, então a nossa identificação é esse prédio, 2.200 da Avenida Paulista, Sim. onde a gente está gravando. Então todo mundo que está aqui é como se fosse desse prédio. Então é a mesma coisa dentro de um agrupamento espiritual. Eu tenho milhares de espíritos que dão aquela mesma denominação porque eles têm o mesmo caminho de aprendizado espiritual. Então essa linha, por exemplo, do Caboclo Pena Branca, é uma linha que tem uma direção e uma necessidade de aprendizado igual. Então, eles estão dentro daquele mesmo agrupamento. Por isso tem o mesmo nome. Mas eu digo, aquele mesmo médium, você, por exemplo... Sim. Se você receber um Caboclo Pena Branca, tende a ser aquela mesma pessoa que vai te visitar no centro? Ou não? Aquele espírito Sim. vai um dia, depois vai... Não, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito que vai me acompanhar. Isso, né? É o mesmo espírito que acompanha o médium. Então ele vai ser sempre do caminho daquele médium. Mas num outro terreiro que tenha o mesmo caboclo com o mesmo nome, ou o mesmo baiano, ou o mesmo Exu, é um espírito diferente. E como que a Umbanda entende o porquê desses espíritos estarem fazendo esse trabalho com os médiums? É algo de karma? Como que isso começa? Como que chega até... Tem uma questão kármica, tem uma questão de aprendizado e o espírito ele se afiniza também com o médium, com a pessoa, porque ele também precisa trazer conhecimentos e aprendizados. Então, são aprendizados mútuos aí. Então, tanto o espírito que precisa aprender com aquele médium, quanto o médium precisa aprender com aquele espírito. Então, um complementa o outro. Então, por isso que é legal a mediunidade, quando ela é muito bem trabalhada e as pessoas seguem ela da maneira correta, porque existe uma via dupla de aprendizado entre o médium e o espírito. Então, por isso que ele vem também, porque ele tem coisas a serem cumpridas, mas ele tem coisas a serem cumpridas com aquela pessoa, com aquele médium. Entendi. Conta um pouco, Anderson, do seu trabalho. Onde você trabalha, como que funciona no terreiro, para quem nunca frequentou. Nós temos um trabalho assistencial, né? Então as pessoas vão até o terreiro, nossas giras são aos domingos, quinzenais, então a gente tem um dia diferente até de giras normalmente para dar realmente oportunidade para as pessoas que precisam ir e às vezes não podem ir à noite, enfim, então nosso trabalho é sempre à tarde, nos domingos, e a gente faz um trabalho assistencial. Então existe um culto, né? Existe a Umbanda, ela tem esses fundamentos todos e o culto ele tem um formato de funcionamento. Então, as pessoas vão lá, tem uma abertura, como uma missa, pensando numa missa que é mais fácil da gente entender, tem uma abertura, tem um meio e tem um fim. Então, também funciona assim no trabalho de Umbanda. Tem uma abertura, né, de rezas, de cânticos, tem o trabalho principal, que é o trabalho de atendimento. Então, as pessoas elas são acolhidas nessas giras, passam com esses espíritos, conversam com esses espíritos, entendem, aprendem, enfim, e tomam, às vezes, bronca também, porque faz parte, e saem dali com algum aprendizado, minimamente algum aprendizado de algo que precisa ser feito para o caminho dela para ser mudado. Então, as pessoas levam as queixas, é como um atendimento médico, elas levam as queixas e o plano espiritual ele tende a neutralizar essas queixas, entendendo o que está acontecendo espiritualmente e pessoalmente. Então, são 2 análises ali que são feitas por esses espíritos que estão acompanhando esses médiuns de atendimento, e aí essa pessoa sai com uma lista de coisas para fazer ou com alguma ideia do que precisa mudar na vida dela ou algum aprendizado. Então sempre tem algo que a pessoa leva. Ela precisa levar alguma coisa quando ela sai de um atendimento. Sim. Tem sempre algo a ser feito
pega uma... Eu lembro um amigo meu uma vez estava me contando que ele frequentava muito, aí ele precisava ir no atendimento, ele precisava de uma ferradura, aí ele indo pra gira, ele viu um cavalo na rua, parou o carro e tinha uma ferradura ali com o cavalo, ele pegou essa ferradura. Por que isso? Por que os espíritos pedem essas coisas materiais? Porque elas têm uma conexão conosco, né? Então não dá para só, olha, pensa numa rosa branca. A gente precisa, né? O ser humano precisa do toque, muitas vezes físico, de algumas coisas. Então, esses materiais que são utilizados, essas ferramentas que eles usam, ou enfim, o que a gente chama de mironga mesmo espiritual, ela é necessária para que a energia também transmute. Então, a gente usa todos esses elementos, também inclusive em magias, em outras coisas que são feitas, para que a gente consiga transmutar a energia. Então, às vezes pede uma ferradura, às vezes um parafuso, às vezes alguns pregos. Então, a gente usa alguns elementos que muitas vezes são ligados à energia do orixá. Então, por exemplo, se pedir uma ferradura, muito provavelmente estava ligado à energia do ferro, à energia de Ogum. Então, existe um fundamento por trás daquele pedido para a força daquela pessoa. Então, eles buscam essas energias, essas conexões para que a gente compreenda quais são essas ligações no final. Então, às vezes, você precisa tomar um banho de uma erva específica. Então, essa erva ela carrega energias que você precisa utilizar no seu corpo físico para que você limpe o seu corpo espiritual. Então, tem todas essas conexões que são feitas com objetos, com materiais, com banhos, com velas, né, com fitas. Então, existem muitas coisas, com frutas. Então, existem muitas coisas que são utilizadas pelos espíritos como meio de mudar a energia daquela pessoa. Perfeito. Para quem nunca foi numa gira e tem vontade de ir a primeira vez, ela tem que se preparar de alguma forma, tem que levar alguma coisa? Eu acho que a primeira preparação é a preparação pessoal, né, de como você vai nesse local. Então, evitar algumas roupas e alguns comportamentos que não são adequados. Então, muitas pessoas, alguns confundem as giras com um ambiente qualquer. E não é. É como se fosse uma igreja. Você vai de qualquer forma numa igreja? Não vai. Então, da mesma forma que você tem que ir ao terreiro. Então, com roupa adequada, principalmente com o coração aberto, porque muitas vezes vai tocar em feridas que são complicadas de serem lidadas. Então, você precisa estar com o coração aberto para receber essas mensagens, entender essas mensagens. Algumas talvez você não compreenda, mas você precisa entender que aquilo toca em você de uma maneira profunda. Então, você precisa permitir isso, né? E às vezes tem pessoas que não permitem. Elas vão e querem ouvir o que a gente fala. Elas querem ouvir aquilo que elas querem. Então, elas chegam e aí a entidade normalmente toca nesses pontos e a pessoa não quer ouvir sobre aquilo. Então, ela reclama que ela não tem prosperidade, mas ela ouve que ela só reclama da vida. E fica difícil, né? Porque é uma frequência, é uma vibração que você tem negativa e que não vai te ajudar a seguir os caminhos que você tem que seguir. Então, é muito importante ir com o coração aberto, não precisa levar nada. Normalmente os terreiros não pedem que você leve nada, a não ser o seu coração aberto, a sua fé, principalmente, né? E uma conduta adequada ao local que você está. Perfeito. E aquela pessoa que quiser ir uma única vez para conhecer, ela é bem-vinda? Todas as pessoas são bem-vindas em qualquer momento da vida que elas estão passando, né? Acho que isso que é legal da Umbanda. A Umbanda, assim como as religiões espíritas, elas não julgam a pessoa pelo comportamento. Então, a gente sempre diz que o que nos importa é o que você é daqui para frente, não o que você foi lá atrás. Então, daqui para frente, o que você vai ser, como que você vai se comportar, como que você vai seguir os seus caminhos, sejam espirituais ou pessoais. É isso que importa. O que você fez atrás, hoje você está pagando as consequências de tudo isso. Então, para nós, isso que é importante, é qual é a mudança que você vai ter do seu padrão vibratório e dos seus caminhos. Perfeito. A minha ideia aqui é desmistificar a Umbanda e deixar de uma forma clara para todo mundo que nunca foi. E também preparar a pessoa que quer conhecer, que quer ir pela primeira vez. Então, assim, a pessoa, ela é bem-vinda, ela não precisa levar nada. E em relação a o que esperar da atividade, porque assim, depois de participar ali com o médium e conversar com o espírito, ela sempre vai ter alguma tarefa a realizar? Nem sempre. Às vezes é uma mensagem. Uhum. Às vezes é uma mensagem, né? Olha, não pensa isso, vibra dessa forma, para e deixa essa situação lá no passado. E às vezes é só uma mensagem, e às vezes também é só um abraço.
Então a gente sente muito isso, assim, as pessoas estão muito carentes hoje de cuidados e às vezes as pessoas vão no terreiro para um abraço da entidade, porque sabem que é um abraço de verdade, né, sabem que é um abraço sem carregar nenhuma outra questão pessoal e a entidade ela não conhece você ou o médium não conhece você. Então quando você chega lá, o que você é também do lado de fora não nos interessa, não nos importa. E você, muitas vezes as pessoas vão para receber um abraço, vão porque estão sentindo algum momento ali de mais carência pessoal e os espíritos ajudam muito nesse aspecto por não julgarem, né? Então você vai tomar uma bronca? Vai, mas você não vai ser julgado pelo que você fez. Mas eu acredito que como existe uma sinergia, você vai acabar recebendo o que você está preparado para receber naquele momento, né? Isso. Você vai para receber um abraço, de alguma forma a entidade sabe que você quer, um abraço, e assim, meio que as coisas se conectam, né? E a gente fala muito que tudo depende do merecimento. Então, às vezes, a gente não está, de fato, merecendo alguma coisa que a gente está entendendo que tem que ser do nosso caminho. Então acontece muito isso, né? Às vezes não é o momento, às vezes não é o tempo, então às vezes as pessoas se frustram porque acham que a Umbanda é uma resolução rápida de problemas que você ao longo dos anos acumulou. E não funciona assim. Então a Umbanda não é uma solução rápida, ela é um caminho de cura. Ela é um caminho que às vezes você precisa passar num tratamento. Então tem muitas pessoas que vão ao terreiro, chegam no terreiro pela primeira vez e são encaminhadas para fazerem tratamentos espirituais que duram 3, 4, 5 giras seguidas, com linhas de trabalho diferentes, com energias diferentes, porque é tanto acúmulo e aconteceram tantas coisas ao longo dos anos que a pessoa foi deixando aquilo passar como se fosse algo natural. E vai só acumulando esse padrão energético, essa frequência negativa, e vai só prejudicando muitos campos da vida da pessoa. Então, ela precisa passar, às vezes, num tratamento. Então, você pode ir numa gira que você vai receber uma palavra, você pode ir numa gira que você vai receber uma lista de coisas que você precisa fazer, de banhos, de energias, de firmezas, de velas e algumas outras coisas que você precisa fazer. Como você pode ir numa gira e receber uma bronca e está tudo bem, está tudo resolvido, né? Então, depende muito da pessoa, do que ela está vivendo e como que ela está se comportando também no final, do lado de fora, né? Sim, e aquela pessoa que vai para a gira com uma expectativa de solucionar algum problema específico? Olha, eu tô sem emprego, eu preciso de um emprego, eu vou na gira, vou fazer uma macumba e vou solucionar isso. O que dizer para essa pessoa? É complicado, né? Porque ela já vai com uma... Porque o que acontece? Quando a gente vai olhar para alguém que está desempregado, né? Uma energia de alguém que não está conseguindo se recolocar, está passando por um momento muito difícil, não está conseguindo... A gente precisa olhar o passado. A gente precisa olhar, e o espírito olha o passado e entende esse passado, o que aconteceu. Porque muitas vezes essa pessoa ela não consegue porque alguma coisa travou nesse caminho ao longo do tempo. Então, era uma pessoa talvez que não valorizasse onde ela estava, talvez não tivesse aprendido o que precisava ter aprendido nesse local, e hoje ela passa por um momento de aprendizado. Ela continua aprendendo que ela precisa valorizar mais o trabalho. Então, muitas vezes acontece isso. E aí o espírito vem, dá uma puxada de orelha nela, né? Porque ela vai lá buscando o trabalho e achando que uma gira vai resolver, e às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Depende do que aconteceu. Às vezes aconteceu alguma situação, alguma energia negativa pegou, ela estava despreparada, é fácil do espírito ir e corrigir isso e colocar essa pessoa no trilho e no caminho de novo. Mas se algo que ela fez no passado, se ela prejudicou pessoas em ambiente de trabalho, é muito provável que ela vai passar por um período mais nebuloso até ela aprender que, de fato, entendi, preciso melhorar, não vou mais fazer isso e não vou, de fato, fazer, e aí sim o caminho vai se abrir. Então, nós não viemos para cá para sofrer. Nós viemos para aprender. Então todas as situações elas trazem aprendizado, e às vezes, eu sempre falo isso, as pessoas enxergam que fechou a maior porta da minha vida profissional, de relacionamento, mas na verdade aquilo não era uma porta, era uma janela. A porta está muito mais à frente. Era só um caminho que você tinha que percorrer. Então muitas pessoas elas entendem que às vezes um momento, uma situação que acontece negativa acabou com a vida delas, e não é bem assim que funciona. Então você tem um período de aprendizado, você tem um momento de aprendizado. Então de novo respondendo a pergunta, você pode sim sair de lá, e a gente já viu vários casos que 3, 4 dias depois a pessoa recebe uma proposta de trabalho
Como você pode, olha, você vai ter que voltar em algumas giras porque tem frequências que estão aqui desreguladas. Antes de você ir para um novo trabalho, você precisa regular isso. Então podem acontecer várias coisas, mas normalmente quando a pessoa vai com essa ânsia, não acontece. Perfeito. E como que o pessoal da Umbanda entende essa questão de descrever a prática da Umbanda como macumba? Isso é algo que ofende? Não é uma palavra que é usada? Hoje eu acho que está muito mais aberto, assim, a gente não se ofende mais com muitas coisas, né? Então não vejo para mim, né? A gente fala muito disso, fez macumba, não sei o que, fez, não fez, não soa mal e não soa negativo. O que soa negativo você tá assim porque você tá com macumba. Então você tá vivendo isso porque fizeram uma macumba para você. Isso soa mal, porque nem sempre é. Muitas vezes é caminho que você escolheu errado. Muitas vezes, não é magia, né? Porque hoje custa caro fazer magia também. Né? A gente fala, custa caro acender vela hoje, né? Então, nem sempre é magia. Muitas vezes é caminho que você escolheu errado, direção que são pessoas e tem uma série de outras situações e muitas vezes não é magia. Entendi. Mas a pessoa transfere a responsabilidade para o espiritual porque é mais fácil, né? Do que assumir aquilo que de fato fez. Até nesse exemplo que a gente deu da falta de emprego, às vezes tem uma questão espiritual ali que está travando, mas às vezes é só comportamental também, né? Muitas vezes é comportamental. Perfeito. E uma coisa que eu queria entender também, Anderson, a gente estava falando sobre que a pessoa dizer, né, que a pessoa está passando por uma situação ruim é porque fizeram macumba para ela, mas é possível fazer isso? Os terreiros, eles trabalham dessa forma também? Se eu quiser fazer macumba para alguém, seja positiva ou negativa, dá para ser feito? Isso é uma prática? Dá para ser feito, mas isso não é uma prática de um terreiro de lei que tenha espíritos que comandam de fato essa casa. Então isso é uma coisa muito importante da gente falar, porque hoje a gente vê, né, principalmente nas redes sociais, enfim, muita gente vendendo magias, vendendo amarrações, vendendo... Só que normalmente essas pessoas elas não estão ligadas a nenhuma casa, porque todas as casas elas respeitam as leis. Então a Umbanda também tem as suas leis, né? E os espíritos também respeitam essas leis. Então toda vez que você faz mal a alguém, você tem uma regressão moral e física e espiritual. Você como pessoa. O espírito também vive isso. Então, ele vem para cá com um propósito de evolução. Então, esse é o principal caminho do espírito. Então, ele não vem para dançar, ele não vem para beber ou para fumar, dependendo da doutrina que a casa segue. Ele vem para uma evolução espiritual. Então, toda vez que ele faz algo que não é uma coisa de lei, né, ele volta 2 casas para trás. Então, quem são esses espíritos que ficam presos nisso? Então, são espíritos negativos que vivem num padrão negativo e que se dão nome de Exus também, de novo como agrupamento, pombagiras, Exus, enfim, essa energia, porque as pessoas entendem que essa energia é uma energia que faz as coisas de uma maneira mais fácil, mais rápida. Mas um Exu de lei, um Exu que a gente fala que tem coroa de lei, ou seja, um Exu que entendeu que o caminho dele, ele está trabalhando numa linha da esquerda, mas ele tem um caminho de evolução. Então a gente está falando de espíritos agrupados, de médicos, de doutores, de advogados, de juízes e de pessoas que no passado, quando encarnadas, fizeram algo que levou eles para esse caminho. Eles entendem que o que eles têm de conhecimento da fase que eles viveram na Terra é um conhecimento que eles têm que levar agora. Então a gente vê muita coisa falando de magias positivas, de Exus que trabalham, que são juízes e que ajudam pessoas em casos jurídicos, que passam orientação, que trabalham no judiciário, que trabalham nas energias jurídicas para ajudar as pessoas, mas eles são Exus. Então, essa energia de fazer um mal para o outro, ela só faz uma regressão do plano espiritual, tanto para o espírito que faz, porque existem espíritos que fazem, então a gente não pode dizer que não, porque existem, mas são espíritos de frequência e de vibração baixa. Então são espíritos que estão caídos, que estão dentro de uma esfera que é muito mais difícil deles levantarem. Então eles acabam se alimentando dessas energias todas que as pessoas levam e não conseguem entender essa evolução.
Então, muitos espíritos se regeneram também. Então, a gente tem períodos ao longo do ano onde esses espíritos têm uma permissão de regeneração, de entenderem que fizeram errado e que podem seguir por uma outra linha, que podem seguir por um outro caminho. Mas depende como nós. Nós podemos ser pessoas boas ou ruins. A gente escolhe isso e o espírito também pode escolher. E eu posso entender que os espíritos que estão trabalhando hoje na Umbanda, dentro das casas de lei, né, que seguem as leis espirituais, que buscam o bem, eles têm uma questão de karma de vidas passadas que eles querem fazer um trabalho do bem agora para apagar essas dívidas? Sim, a gente pode dizer isso. Tá. Então eles têm essa consciência, né? Eles têm essa consciência de que eles estão aqui num processo de evolução, que eles precisam usar esse tempo que eles vão ao terreiro, falando com as pessoas, para ajudarem essas pessoas a melhorarem. E com isso, eles sobem degraus e evoluem espiritualmente. Então, esse é o padrão ali quando a gente pensa em espíritos, inclusive da esquerda. Então, que são esses espíritos que a gente vê mais, que fazem as magias, enfim, mas que eles também estão olhando para uma evolução. Ele não vem no terreiro de Umbanda só para beber, fumar e coisas do tipo. Ele vem olhando a evolução, ele tem um objetivo dentro do terreiro. Ele não vem sem objetivo algum. Então, essa é o entendimento principal da Umbanda quando a gente pensa como religião. Então, por que a Umbanda existe? Para que ela dê evolução aos espíritos e às pessoas. Então, esse é o principal caminho da Umbanda. É uma troca, né? Os espíritos ajudam as pessoas e acaba que, recebendo essa ajuda, as pessoas estão ajudando os espíritos a evoluírem. Exatamente. A gente fala que cada ajuda que um espírito dá, cada direção que ele dá correta para alguém, a luz que ele carrega aumenta. E essa luz leva ele a uma evolução. Ele não quer também ficar, porque hoje ele fica dentro de uma faixa intermediária. Ele nem evoluiu a ponto de seguir o caminho dele, inclusive se ele precisar ir para um caminho de reencarnação, e nem ele está aqui na Terra. Então ele fica numa faixa intermediária, que é uma faixa complicada. Então ele precisa também prestar contas ao plano superior, ao plano astral, daquilo que ele faz de bom. E se ele fizer algo de ruim, ele também vai prestar essas contas. Então, a gente pode sim afirmar que casas onde existem trabalhos de magia negativa são casas que não respeitam as leis principais da Umbanda. E a principal lei da Umbanda, quando ela foi esquematizada e quando ela foi consolidada como religião, foi da caridade. E a caridade não faz o mal. A caridade não faz o mal. A caridade faz a ajuda. Ela ajuda o outro a evoluir. Ela pega aquela situação e ajuda num processo de evolução e não faz o mal. Então, quando a gente pensa nisso, então muitas pessoas procuram os terreiros hoje também para amarrações amorosas, para adoçamentos amorosos, para prejudicar o casamento de uma outra pessoa, para destruir uma pessoa. Então, esses são direções que essas pessoas têm, achando que a Umbanda vai resolver isso e que se ela pega uma casa que é desregulada espiritualmente, vai fazer isso, mas ela vai carregar essa responsabilidade dentro do caminho dela. Porque quando você faz o mal para o outro, você carrega dentro de você também o sentimento daquilo que você fez. Isso não vai ser apagado. Tem uma consequência para você, né, de ter tomado essa decisão, de ter feito isso. Também. E pro sacerdote também. Também, para todo mundo. Para todo mundo que está participando. Para o sacerdote, para o espírito e para a pessoa. Então acaba sobrando e respingando essa história para todo mundo. Entendi. Mas funciona no final das contas? Se a pessoa quiser tomar esse caminho de fazer uma amarração, funciona? Funciona. Não vou falar para você que não funciona, funciona. Mas existe um custo muito alto. Entendi. Existe um custo muito alto. Então, quando você amarra alguém que não tem um caminho na sua vida, você prende toda a prosperidade, todas as coisas da vida daquela pessoa. E existe uma coisa mágica na amarração que acontece, que não é só um amarrar. É que a pessoa que amarra a outra deixa de gostar. Por quê? Porque você sabe que não é verdadeiro o que está acontecendo. Então, inconscientemente ali, e o plano espiritual faz isso também junto, né? Você tem uma questão da inconsciência mais um trabalho espiritual, ele vai te mostrando, mas aquela pessoa não gosta de você. Ela só está com você porque você amarrou aquela pessoa. E aí você deixa de gostar daquela pessoa. Só que você é obrigado a ficar naquela situação também, porque aquela pessoa não consegue te deixar mais. Entendi. Então parece muito simples a história toda de a pessoa não quer ficar comigo, então amarra essa pessoa, adoça essa pessoa.
Pode fazer, mas você vai carregar uma consequência espiritual muito grande e você precisa entender. E se eu não quiser mais essa pessoa, o que eu faço? Acaba que você está se amarrando a ela também. Também. Você amarra o seu caminho, porque às vezes o seu caminho é com uma outra pessoa. Às vezes o seu caminho é com uma outra pessoa melhor do que aquela pessoa para a sua vida, com mais aprendizados, com muito mais outras oportunidades, mas você olha de uma maneira muito míope para a história e acha que essa é a forma que você vai conseguir fechar aquilo, né? Que você vai conseguir controlar aquela história. Então a gente vê muitos casos de amarração que as pessoas voltam aos terreiros de Umbanda para desamarrar aquilo que fizeram. Entendi. E essa conta do desamarrar é muito maior do que a conta do amarrar, que já é uma conta cara, já é uma conta financeira cara. A conta do desamarrar é muito mais cara ainda, porque você tem que fazer todo o processo de limpeza do que ficou. Então é muito complexo isso. E como, assim, vamos deixar isso bem claro. O que seria essa conta? É uma conta financeira alta, porque tem um custo financeiro, porque os magistas que mexem com isso, eles pagam toda a estrutura disso. Né? Então, não são todas as pessoas que sabem fazer amarração, não é qualquer pessoa que pode fazer, então também tem uma lei, porque essa pessoa, naturalmente, ela precisa estar ligada com essas energias negativas, com esses espíritos negativos que trabalham nessa esfera. Entendi. E esses espíritos cobram caro para serem mantidos, porque são espíritos que estão ligados muito próximos do nosso plano terreno e eles precisam ser alimentados com muitas coisas, então com dinheiro físico, com sangue, com uma série de coisas. Sangue, né? de animais. De animais. Aí, então uma amarração tende a ter um sacrifício de Normalmente ela tem. E se ela não tiver, minimamente aquele espírito que faz isso, ele precisa. Então vai precisar dar algum animal, dar algum benefício para que ele entenda que ele precisa fazer aquilo. Então é uma troca com esse espírito. Ele pega aquilo que você está dando e te dá aquilo que você pede. Entendi. Mas isso é perigoso, porque você não sabe quem é esse espírito, não sabe em que esfera que esse espírito está, não sabe em que energia que esse espírito está ligado. Você está se envolvendo com uma coisa muito negativa e que você não sabe exatamente. Porque normalmente o sacerdote, ou a pessoa que vai fazer essa magia, quando ela vai fazer, ela não te conta o que ela paga por trás para poder fazer. Entendi. Ela só te pede o dinheiro. E acaba que essa dívida de ter havido um sacrifício, isso vai tudo pro seu karma também. Também. Então, por isso que eu tô falando, não é só uma despesa financeira. Tem uma despesa que você vai saber, mas fizeram isso aqui, mas fizeram aquilo ali. Você não vai conseguir esquecer essa história. Entendi. Você não vai conseguir. Então, é muito, muito complicado essa questão de amarração. A gente vê hoje muito isso e vê muita coisa assim, amarração R$10. Ontem eu vi isso, amarração R$10. Adoçamento R$15. Isso não é o preço. Né? A gente está falando de coisas no mínimo que custam 5 mil, 10 mil reais. Por conta de tudo isso que eu estou contando para você que tem por trás, que custa muito caro. Entendi. E aquela pessoa que busca, por exemplo, prosperidade e quer fazer um trabalho para alcançar prosperidade, é possível? Tem um custo também espiritual para isso? Existem 2 tipos de linhas aí que você pode seguir. Você pode fazer um trabalho de prosperidade com entrega simples para uma linha de ciganos, para Oxum, enfim, para alguns orixás que são ligados à prosperidade, como você pode fazer pacto. São coisas diferentes, né? Existe pacto da riqueza? Existe. Quem faz? Pouquíssimas pessoas também. Pouquíssimas pessoas, porque, de novo, você tem todos esses pagamentos, esse pacto não é um pacto que é feito com energias positivas, é um pacto feito com energias negativas de troca. Então, é uma outra coisa que está ali, vou falar, na mesma linha da amarração. Entendi. E a gente tem trabalhos de prosperidade, que são feitos com magias de velas, com frutas, com flores, com perfume, com moedas, e que dão o mesmo resultado. Isso é importante dizer. Mas o que o pacto... Então vamos lá, se o pacto de riqueza desse certo, todo mundo ia fazer, todo mundo seria rico, certo? Sim. E por que isso não acontece? Então,
esse pacto de riqueza é, na verdade, um alimentar também desses espíritos caídos, desses espíritos negativos, que pode ser substituído por este prato de prosperidade, por essa energia de prosperidade, por essa frequência de prosperidade, porque no final o dinheiro não vai vir na sua conta, vai cair ali o dinheiro na sua conta. Você vai ter que trabalhar por isso. Você vai ter que trabalhar. Então, vai abrir aqui frequências positivas, frequências de prosperidade, de dinheiro para sua vida, e aqui também vai abrir frequências. Com uma diferença. Isso aqui você não carrega nada negativo nas suas costas, isso aqui você carrega uma dívida com esses espíritos todos, que todos os momentos você vai ser cobrado. Entendi. Então tem muito pacto de riqueza, que você vai lá, faz o pacto de riqueza, daqui 1 ano você tem que fazer de novo. Daqui 2 anos você tem que ir lá fazer de novo. Aqui muitas vezes você vai lá, abre o seu caminho de prosperidade, consegue o seu emprego, consegue a sua proposta profissional e segue o seu caminho sem ter nenhuma amarra, sem ter nenhuma dívida com ninguém. Aqui você vai ficar sempre devendo. Entendi. Ou pelo menos vão te forçar a ficar sempre devendo. Tem um então que seria de abertura de caminhos, para te abrir oportunidades, e o dinheiro vai vir do seu trabalho, do seu esforço. E tem o outro que já é você se amarrar naquela entidade para que o pacto mesmo de... Exatamente. E no final você vai ter que trabalhar do mesmo jeito, porque esse dinheiro não vai vir assim. Entendi. Então as pessoas pensam, vou fazer um pacto de riqueza. Tá bom, mas você vai ganhar na Mega Sena? Não, se fosse assim, seria fácil. Né? Então não é uma questão kármica também, só que aqui é um pouco mais facilitado esse pacto, porque se vende como pacto de riqueza, mas deveria se chamar pacto de trabalho isso, porque você vai continuar trabalhando. Então, ele vai lá, abre o seu caminho de trabalho, faz alguma coisa ali, você sobe de cargo de uma maneira inconsistente, eu vou dizer assim, de uma maneira fragilizada. É como se você pulasse 3 degraus de uma vez, só que você não tem consistência daquilo que está acontecendo. Então acontece sim isso. Eu era analista, assistente de uma empresa, de repente eu virei gerente sem muita explicação. Sim. Por conta do pacto. Acontece isso. Mas você tem aquela energia toda negativa que você vai ter de cobrança. É a mesma lógica da amarração, aquilo não é seu, né? Exatamente, você vai saber que você não é merecedor daquilo. Sim. E eu acho que quando a gente tem essa sensação, eu não sou merecedor daquilo que eu estou recebendo, aquilo não tem valor. Aquilo não tem propósito, não tem valor. Você não suou, você não lutou por aquilo. Foi uma coisa fácil que aconteceu na sua vida e você não dá valor. É isso. As coisas fáceis que a gente recebe, a gente tem uma dificuldade grande de dar valor para elas, né? E não deixa de ser diferente nas magias. Então, as magias elas ajudam, mas elas nos colocam no centro para que a gente siga aquilo que a gente tem que fazer. Então, uma magia de prosperidade, por exemplo, um trabalho de prosperidade, ele, na verdade, só vai abrir o seu caminho para aquilo que você tem que viver. Entendi. Ele não vai mudar o seu caminho, ele vai abrir o seu caminho. Então, ele abre as frequências, as portas, tudo aquilo que você tem que viver dentro daquilo que você já tem ali de vida. Às vezes está mais difícil de percorrer, às vezes a estrada é um pouco mais longa, mas ele abre. Enquanto o outro, ele pula degraus, mas te deixa inconsistência, em dívida, inconsistente, fragilizado com tudo aquilo, sabendo que aquilo não é verdade. Entendi. E em relação, porque está sendo legal a gente desmistificar isso, mostrar que é uma realidade, que é algo que existe, mas que tem um preço e que, no final das contas, não compensa, não vale a pena. Seguindo essa linha, e aquela pessoa que busca fama? Vai ser a mesma coisa? É possível ela comprar essa fama, ela fazer esse pacto, mas dentro dessa lógica que ela vai ficar amarrada a esses espíritos e... Sim, a mesma coisa. Todo pacto tem um preço, né? Então, toda vez que falarem pacto, tem um preço. Então, qual é o preço que você precisa saber? É uma decisão de cada um fazer. Mas você precisa saber, mas se eu fizer um pacto de fama, depende. Se o seu caminho for um caminho também de prosperidade, vai se abrir mais fácil se você fizer o pacto, tá? Mas, é a mesma coisa, a gente tem que entrar nessa lógica. Se todo mundo que quer ter fama fizer pacto, vai ter fama? É a pergunta que você tem que fazer. Sim. Né? Então, às vezes, vendem pacto de fama. Tá, mas para quem fez o pacto com essa pessoa para dizer que isso deu certo? Sim. E assim, olhando para os famosos hoje, dá para saber se alguém fez, quem fez? Eu diria que a gente sabe que algumas pessoas que estão ligadas a
energias espirituais, que são pessoas mais espiritualizadas, elas não que fizeram pacto, mas eu acredito que fizeram trabalhos de abertura de caminho e fizeram sustentação desses trabalhos. Então, vamos pegar uma pessoa famosa, a Anitta. A Anitta fez pacto de fama? Não. A Anitta está ligada ao candomblé, um candomblé raiz. É filha de uma casa de candomblé. Não existe isso ligado ao candomblé. Ao candomblé de verdade. Sim. Então, o que ela fez foi trabalhos, ela fez ao longo do tempo trabalhos de sustentação do que ela precisa. Então, abre caminho, vai fazendo trabalhos para os orixás, faz ali as coisas que ela tem que fazer dentro do candomblé, tira os ebós, tira as energias todas negativas. Mas não pacto de fama, porque esse pacto de fama não é feito com o orixá. Esse pacto de fama é feito com uma linha obscura. Então, é alguém que está ligado à magia negra, a outras coisas. Sim. Normalmente, como você disse, vai ser uma pessoa, ela faz o trabalho sozinha, e não numa casa, né? Não numa casa. Dificilmente vai estar ligado a uma casa séria, né? Pode ser que tenham casas que façam, mas que não são lugares sérios. Mas, de novo, a pergunta que você tem que fazer é, antes de qualquer coisa, você fez o pacto de riqueza. Quem foi a pessoa que fez, que ficou rico? Que está lá na Forbes? Quem é o seu cliente? Quem é seu cliente da Forbes hoje, né? Quem é o seu cliente que está lá, que fez um pacto? Porque para mim, riqueza é fortuna. E quem é que tá? A gente tem os 50 a mais do Brasil. Ele está lá nos 50 a mais do Brasil? Então, assim, você tem que fazer essas perguntas quando você for entrar numa jogada dessa. Fez um pacto de fama. Quem são as pessoas famosas que você fez o pacto de verdade? Né? Porque falam também, podem falar que fez para esse, fez para aquele. Mas será que é verdade? Não sei. De verdade, eu não sei. Né? Tem até aquela coisa, porque a Xuxa fez um pacto de fama e etc. Também acho que não. Pode ter feito, sim, trabalhos de abertura de caminho, mas não um pacto. A energia dela não é uma energia... Quem faz pacto tem uma energia e carrega uma máscara obscura e negra na vida. Então não é uma coisa tão simples assim. Essa pessoa não tem brilho. Quem faz pacto não tem brilho, porque aquilo não é de verdade. É uma máscara que a pessoa assume. A mesma coisa para a fama, para a fortuna, é uma máscara, mas na verdade ela não é aquilo. Então, é isso, faça a pergunta, quer fazer um pacto? Quem é o seu cliente? Me mostra, deixa eu falar com ele. Posso falar com ele? Onde tem evidência do que você está falando? Antes de entrar, porque não tem pacto de riqueza por R$10, Augusto. Sim. Por R$50, por R$99. Como é que você vai pagar R$99 para ficar milionário? Porque senão é isso, de novo, todo mundo faz, todo mundo fica sem precisar trabalhar. E o caminho é só um, é trabalho, não adianta, né? Porque mesmo quem escolhe pagar o preço disso, a grande probabilidade é ela cair num golpe, né? Gastar dinheiro, ser enganado. A maioria das vezes é isso que acontece. Eu sou enganado, aí você fez aqui. E acontece muito isso, tá? Você fez extra. Então a gente vai precisar fazer outro. Aí começa assim. Mas você não falou 3 semanas? Sim, eu falei 3, mas agora precisa fazer mais um. Porque o seu campo tá tão que eu preciso fazer mais um. E isso entra, né, num vício financeiro ali, e a pessoa, às vezes acreditando, vai pagando e vai fazendo, e não vê resultado nenhum. E depois ela se volta contra a religião. Aí ela olha para a Umbanda e fala, a Umbanda faz macumba, e a macumba não dá certo. Sendo que ela, né, que buscou um caminho fácil e caiu num golpe. Exatamente. Então, antes de qualquer coisa, vai num terreiro. Você quer fazer um pacto de riqueza? Vai num terreiro, conversa com uma entidade de Umbanda séria, de uma casa séria. Vai num lugar aleatório que você esteja passando, ouviu, entra lá, passa com uma entidade que eu quero ver o que essa entidade vai dizer para você. Ela vai dizer, trabalha. E Anderson, no terreiro que você participa, que você é sacerdote, tem algum caso interessante para você contar pra gente de alguém que chegou lá e realmente estava com uma macumba em cima dela, algo negativo ou alguma história que vale a pena A gente teve um atendimento de uma pessoa que depois se tornou médium da casa, né, da corrente. Ela tinha saído de uma consulta médica e o médico tinha desacreditado ela porque ela estava com um tumor no seio, e esse tumor era um tumor que já ia avançar para um tumor
aquele tumor que vira generalizado no corpo. E ela tinha acabado de passar no médico e descobriu, passou na frente, aleatoriamente havia passado à frente do nosso terreiro e foi se consultar com uma entidade, com um baiano, que é um baiano de uma linha de cura, e essa pessoa foi curada desse câncer sem os médicos saberem o que tinha de fato acontecido, né? É a fé, 80%, os outros 20% são as entidades mesmo, o plano espiritual que trabalhou ali para tirar isso. Então, obviamente que a gente não vende cura, sim, diferente de algumas igrejas. A gente não vende cura, mas a gente vende conforto. Então, às vezes, a pessoa está, de fato, com alguma questão do corpo ali desequilibrada, alguma energia desequilibrada, as entidades vêm e corrigem isso, né? E tem essas curas também, que são curas que a gente também não entende, né? Mas que elas acontecem. Então, existem muitas histórias de pessoas que foram curadas, de pessoas que estavam desenganadas, de pessoas que estavam desempregadas há muito tempo e que foram numa gira, passaram no atendimento e numa segunda, terça-feira depois receberam uma proposta, foram trabalhar. E existem pessoas que fizeram tratamentos mais longos, mas também tiveram as coisas organizadas, né? E tiveram mudanças na sua vida. Então, a Umbanda, ela traz esse conforto, Augusto, para as pessoas, e principalmente daquilo que você precisa, daquele momento que você está precisando. Então, às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes é uma cura espiritual, às vezes é um banho, às vezes é uma vela. Então, para cada um é de um jeito, funciona de um jeito e traz um resultado diferente. Perfeito. Eu acredito que, assim, a pessoa sente, né? Com certeza, quem está assistindo aqui e tem aquela vontade de ir numa gira de Umbanda, ir num terreiro, é quase que um chamado, né? A pessoa sente e ela vai ter ali uma boa experiência. Ela vai ter uma boa experiência, ela recebe normalmente um chamado espiritual, então às vezes é a própria espiritualidade dela que leva ela para aquele caminho e fala, você precisa ir aqui, seja para você se tornar um médium, seja para você ser uma pessoa que vai ali conhecer, pelo menos passar por algum atendimento, passar por alguma experiência. Então existe uma direção espiritual, vou dizer assim, né? As pessoas não vão só porque elas querem ir, elas têm um direcionamento espiritual, que elas são levadas ali para o terreiro, para os terreiros, enfim. Então, às vezes acontece de você passar num lugar, tá ouvindo um toque de atabaque, que são os instrumentos, né? Os tambores dos centros, e você fala, nossa, aqui tem eu nunca tinha visto, e aí você vai lá e ouve uma coisa, e acontece alguma coisa na sua vida. Então é muito legal isso, a gente ouvir essas histórias e ver que de fato elas mudam a vida das pessoas, né? Então tem muitas pessoas lá de casa, né? Eu falo assim porque é minha casa, né? Lá de casa, que mudaram a vida, né? Que se transformaram, que mudaram a vida profissional, que mudaram a vida pessoal, né? Que se transformaram em pessoas melhores. E aquilo que eu falei, não me importa o que a pessoa foi lá atrás, me importa o que ela é daqui para frente, me importa o que eu fiz no caminho dela a partir de agora. Então é isso que eu vou cobrar sempre, né? Como pai, como dirigente. Pô, que legal. E Anderson, o Anderson, gente, tem também uma empresa de banho de ervas. Isso mesmo. Fala um pouquinho disso, porque às vezes a pessoa, ela sente que ela não está pronta ainda para ir para um terreiro, porém ela sente que a energia dela está pesada, que as coisas não estão fluindo, e eu acredito que o banho seja algo interessante. Sim, as ervas, elas são... A gente tem estudos fitoterápicos, né, das ervas e como elas atuam nos nossos campos, né, de frequências, como elas melhoram. Então, a Santa Frescura é uma marca que tem 12 anos de mercado. Ela faz mix de banhos de ervas, então neutralização mesmo de ervas. A gente faz as magias através desses banhos e são banhos prontos. Então, como que funcionava antigamente, né, há 12 anos atrás? Porque a gente que lançou isso no mercado. Você ia no terreiro, aí o guia falava, você precisa tomar um banho de descarrego. Você ia até uma loja de artigos religiosos ou perguntava para alguém que sabia, a pessoa falava, você precisa de arruda, alecrim, guiné, espada de São Jorge, te dava a receita e você comprava essas ervas e você mesmo misturava. Então a gente criou esses mix prontos. Então tem um banho lá que chama descarrego, já está tudo pronto. E o importante é falar que as ervas, elas precisam de neutralização.
Então, cada erva ela tem o seu papel, mas ela também atua, às vezes, numa parte negativa da energia. E ela precisa de uma neutralização. Então, quando a gente fala, por exemplo, de sal grosso, vamos falar de sal grosso para o pessoal que está ouvindo, que as pessoas falam, vou fazer descarga, toma banho de sal grosso. Isso é um mito popular, inclusive, né? Talvez é o banho mais famoso que a gente tem no Brasil. Então, assim, tudo que pensam descarregar sal grosso. E o sal é um mineral extremamente forte e que ele não pode ser utilizado sozinho, porque ele arranca, inclusive, prosperidade da vida da pessoa. Ele tira tudo. Não só as coisas boas, as coisas ruins, as coisas boas também. Então, toda vez que vai tomar banho de sal grosso, precisa tomar banho de ervas depois. Nossa. Então, o que a gente fez? Deve ter de gente tomando banho só de sal Não, grosso, e tem não só de pescoço, né? Que a gente fala que são os banhos que a gente toma parciais, mas de cabeça. Né? E aí vai mexer lá em cima no nosso chakra e vai mexer na nossa conexão espiritual. Então, banho de sal grosso precisa de neutralização. Pode tomar? Pode, mas precisa tomar um banho de ervas depois. Entendi. Primeiro Então, você vai limpar, tirar tudo aí para depois você devolver o que é bom para o que você tem ali energeticamente, né? Então ele vai tirar tudo mesmo. E aí as pessoas tomam de cabeça, ficam dentro da banheira de sal grosso, e aí depois não entendem porque algumas coisas não caminham. Então banho de sal grosso precisa de cuidado. E a gente criou um descarrego que tem sal grosso, mas tem ervas que neutralizam o uso do sal grosso. Então isso é importante. Todas as ervas elas têm as suas propriedades e você precisa entender como aquela propriedade tira determinadas coisas que precisam ser devolvidas. Então, vou tomar um banho de espada de São Jorge, que é outro banho famoso, né? Sim. Vou tomar um banho de espada de São Jorge. É ideal que você tome depois um banho de manjericão, de hortelã, de alecrim, porque ele vai neutralizar essas energias de corte. Porque, de novo, a espada também vai cortar algumas coisas que podem ser positivas. Entendi. E hoje para comprar com vocês é online, é presencial? Hoje a gente está em 400 pontos de venda no Brasil, né? Então a marca tem 12 anos já, né, de mercado, então está bem expandido já. A gente está nas principais lojas de artigos religiosos e esotéricos hoje, mas também dá para comprar no site da santafrescura.com.br, lá tem todos os nossos mix. Então tem todos os banhos, a gente tem mais de 40 rótulos hoje, então descarrego, limpeza, amor, banimento, enfim, essas reclamações mais comuns, e os banhos também de orixás e de entidades. Então há um banho para Oxum, um banho para Xangô, um banho para Ogum, todos esses banhos prontos. Então no mínimo os nossos banhos têm 7 ervas. Então, dentro das formulações, as 7 ervas que combinam e que ajustam aquelas frequências que a gente se propõe ali no rótulo. Perfeito. Então, quem foi na gira e tem um direcionamento, olha, você tem que tomar um banho dessa forma, tem lá, mas também aquela pessoa que não entende nada, mas quer prosperidade. Aí tem lá o banho de prosperidade. Tem. Você pode ter, se você tem uma espiritualidade mais livre, você pode entrar lá no site e comprar, eu quero um banho de prosperidade, quero um banho de limpeza, quero um banho de amor. Então, você coloca lá o que você quer e a gente tem as sugestões de produtos que você pode utilizar através das ervas, né? Através da energia das ervas. Pô, que legal. Anderson, aproveitando aqui, ó, um presente pra você. Muito obrigado. Nossa, da Aura. Muito obrigado. Vocês têm sprays vibracionais também, Temos né? também pra casa. Que legal. Pro ambiente. Legal. Muito obrigado. Muito obrigado. Nada. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer é todo meu. Eu tenho certeza que quem tá assistindo aqui até agora tá adorando a conversa. Muito legal. Muito bom. E está sendo ótimo para explicar, né, sobre a Umbanda, desmistificar e... Olha que legal. Eu tenho aqui meus 7 nós, mas não é igual a esse, né? Esse aqui é lindo. Tem uma medalhinha aqui. Tem. Muito, muito, muito legal. E ele é o seguinte, depois se você quiser, porque assim, ele vem menorzinho, se precisar esticar para caber no seu punho melhor, é só puxar que o nó, ele aperta, aí ela aumenta, entendeu? Entendi. Legal, legal. Bacana. Legal. Isso. Anderson, a gente está chegando ao final aqui. Eu queria saber de você qual mensagem que você quer deixar aqui para a audiência, para quem está te assistindo nesse momento. Que a espiritualidade é muito mais livre e muito mais simples do que a gente imagina. Então hoje as pessoas querem complicar muito a espiritualidade, querem determinar coisas que você tem que seguir. E primeiro, antes de mais nada, você tem que seguir aquilo que você sente, né? Você tem que seguir o seu coração, aquilo que você acredita. Então às vezes
As pessoas vão aos terreiros, vão aos lugares e olham esteticamente aquilo. É bonito, é feio, é legal ou não é, o som me agrada ou não me agrada. Mas a gente precisa olhar além de tudo isso. Então, antes de começar em qualquer lugar, antes de começar em qualquer caminho, estude muito bem esse lugar. Observe o que acontece, vá em algumas giras. Eu quero entrar num terreiro. Visite algumas giras, conheça, converse com pessoas e entenda se aquele caminho faz sentido para você. Muitas pessoas, às vezes, não estão no momento de irem para um terreiro. Você pode cuidar, sim, da sua espiritualidade dentro da sua casa. Porque nem sempre você está preparado para estar dentro de um grupo de pessoas. Então, além do espiritual, a gente também tem um pessoal, também tem um aprendizado com o outro, com a pessoa, com a energia do outro, com o outro em geral. Então, antes de tomar qualquer decisão, pense muito bem, porque o seu caminho espiritual é você que tem que seguir e você segue sozinho. A gente acha que a gente segue com o outro, mas não é, porque o acerto é nosso, é individual e é único. Então, siga aquilo que o seu coração pede, siga a sua espiritualidade, não abandone os seus guias, não abandone a sua espiritualidade nenhum dia, estando ou não em algum lugar. Maravilha. E Anderson, para quem gostou do papo, quem quer ir na sua casa e no seu terreiro, como é que faz? É só seguir a gente no Instagram, no @ocadoscaboclos, lá tem toda a nossa agenda dos nossos trabalhos. É legal dizer que nossos trabalhos são gratuitos, os atendimentos são gratuitos aos domingos lá na nossa casa. Então é só seguir a Oca dos Caboclos. Quem quiser os banhos também segue o santafrescura.loja lá no Instagram, que também tem as nossas magias, as nossas receitas. E eu tô aí no Instagram, tô aqui na Vibe Mundial também, sextas-feiras, meia-noite, com o meu programa falando de espiritualidade, explicando sobre espiritualidade e falando como que você cuida da sua espiritualidade de uma maneira independente. Né? Apesar de eu ser um sacerdote, eu posso falar que as pessoas podem cuidar da vida espiritual delas também sozinhas. Perfeito. A gente está aqui em São Paulo, então quem for de São Paulo consegue ir no terreiro. A gente grava aqui na Vibe Mundial, que é a rádio aqui em São Paulo, que também consegue ouvir online. Isso, exatamente. Tem o aplicativo da Vibe, tem também lá, dá para assistir pelo YouTube, né? Tem uma transmissão simultânea no YouTube, toda sexta-feira, meia-noite tem o nosso programa, e toda a programação da Vibe tá no YouTube também. Perfeito. E para quem não for de São Paulo e quiser acompanhar o seu trabalho, tem um Instagram, você tem o nosso WhatsApp, pode chamar a gente pelo WhatsApp lá, mas pode seguir a gente no Instagram, que é mais fácil. Lá também tem os meus conteúdos, tem as receitas que eu ensino, tem coisas simples que eu ensino que as pessoas podem fazer ali no seu dia a dia para melhorar bastante a frequência. Maravilha. Pessoal, todos os contatos do Anderson estão aqui embaixo na descrição. E estamos chegando ao final. Foi um prazer ter você aqui conosco. Anderson, muito obrigado pela conversa. Foi excelente. Convite. Gostei Espero bastante. que a gente converse novamente. A gente tem uma outra oportunidade como essa. E para você que está conosco até aqui, um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.